Um número significativo de pessoas que não vê solução para o mesmo. As causas seriam quais, doutor João Bosco? A hiperidrose é uma disfunção do sistema nervoso autônomo que não se sabe por que leva a um excesso, leva a um estímulo exagerado para determinadas regiões, provocando um suor nessas regiões. As regiões mais comumente acometidas são as mãos, os pés, as axilas e a face. Agora, tem pessoas que falam assim, transpiro muito, porque eu fico ansioso, ou em situações de medo. Existe essa relação ansiedade, medo com a doença ou não? Não. A hiperidrose é bem definida, é uma patologia, essa disfunção desse sistema nervoso simpático. É normal em qualquer indivíduo, em situação de estresse, um aumento do estímulo simpático no corpo. Isso aí leva a uma série de alterações, taquicardia, inclusive o excesso, a formação de suor. Mas a hiperidrose independe desse estímulo simpático, de estresse. Mesmo pessoas que têm hiperidrose, mesmo situações tranquilas, elas estão suando as mãos, estão suando o rosto, as axilas. Agora, nós vimos na reportagem que abriu aqui uma criancinha, um bebê, a mãe falando que ele transpira muito. Então não existe idade para isso? Aparece em qualquer idade? Aparece na infância? Como que é o aparecimento da doença? Não existe uma regra. Normalmente a hiperidrose começa nas mãos e nos pés, geralmente na infância. Agrava na puberdade. Nessa fase também da adolescência surge mais frequentemente a hiperidrose nas axilas. E no fim da adolescência, no início da mocidade, aparece a hiperidrose na face. Não há sequência lógica nenhuma sendo desencadeadora da outra. A pessoa pode ter as mãos, não suar as mãos, e chegar na mocidade e começar a transpirar excessivamente a face. Isso pode passar, por exemplo, de pai, de mãe para filho? Isso é hereditário? Olha, metade dos pacientes que a gente tem a oportunidade de examinar não conhece ninguém na família com problema. A outra metade tem casos na família. O mais comum de se encontrar é entre tio e sobrinho. A medicina não chegou a uma conclusão ainda se o problema é hereditário ou não. É questão de homens e mulheres. Existem homens que têm mais a doença, mulheres que têm mais doença. Qual que é a incidência aí entre homens e mulheres? A incidência é normal, é a mesma em ambos os sexos, mas geralmente as mulheres procuram mais por vaidade e principalmente quando o aspecto é na região axilar. Pois é, mas existe, por exemplo, as mulheres transpiram mais numa determinada região, os homens os pés, por exemplo, as mãos, ou não existe essa relação? Não existe essa relação. Outra coisa, quais as regiões mais atingidas? Seriam, além das axilas, das mãos, dos pés, existem outras regiões do corpo também que são atingidas? O mais comum, a associação mais comum é a mão e o pé. Isso aí, a metade dos pacientes são assim. Em segundo lugar, vem as axilas. Em terceiro, a face. Ora, menos frequentemente, tem pessoas que suam o abdômen, a região lombar, o tórax, as virilhas, mas isso aí geralmente fica escondido, não aparece. Então não incomoda tanto como nessas outras regiões. A questão da raça tem aí também alguma relação com a doença? A gente não conseguiu ainda detectar se tem uma incidência maior em determinada raça. Mas é mais comum em judeu e paciente e oriental. Mas no Brasil nós vimos bastante disso também. Mas tem alguma explicação para isso? A ciência já chegou a alguma conclusão sobre isso ou não? Não se tem. É uma doença pouco estudada, pouco definida ainda. A questão de verão e inverno, por exemplo, a pessoa fala assim, no verão eu vou transpirar mais, no inverno eu vou transpirar menos. Ou o nível de transpiração é o mesmo, independente de qualquer temperatura? Porque também nós vimos na reportagem uma mãe falando que pode estar frio, mesmo assim a criança estava transpirando. A hiperidrose verdadeira, ela não depende da temperatura ambiente. Ou a pessoa a pessoa pode estar numa praia no Rio de Janeiro, ou no Polo Norte, ela vai transpirar do mesmo jeito. É lógico que a temperatura ambiente agrava um pouco, mas o incômodo de suar, quem tem hiperidrose, é praticamente constante. O fato de fazer atividade física, por exemplo,
Lógico, todas as pessoas transpiram quando fazem atividade física. Mas quem tem a hiperidrose vai transpirar mais em excesso, vai transpirar mais do que outra pessoa que não tem a doença? Então, por incrível que pareça, durante a atividade física, quem tem hiperidrose sua nas outras áreas normalmente param de suar nas áreas atingidas. Depois do intervalo, vamos falar sobre os principais efeitos da hiperidrose. No planeta Xuxa, não dá pra ficar parado. Vem os sucessos de Só Pra Contrariar. KLB, Harmonia do Samba, Padre Marcelo Rossi, Belo. E ainda, um papo com Márcia Cabrita, neste domingo, 2 da tarde, no Planeta Xuxa. A revista Globo Rural faz 15 anos e está ainda mais gostosa de ler. Agora tem novas sessões e muito mais assuntos para você. A seção Novas Técnicas agora traz mais reportagens e passa a se chamar Tecnologia. Campo Digital traz sites e serviços para o produtor rural ligado à internet. E a seção Tendências analisa o futuro dos negócios no campo. Ainda nesta edição, uma magnífica reportagem sobre o Rio São Francisco. Não perca Globo Rural de outubro, edição especial de aniversário, já nas bancas. Minas é o mundo da gente. Rede Globo Minas. Aí, você tá um clique de uma revolução. Radioclique. A revolução do rádio na internet. Você clica rock. Você clica clássico. Você clica pagode. Você clica 24 rádios. E ainda ouve a rádio de menor audiência do mundo. A sua. Aquela que você acabou de criar. Clique radioclique.com.br. A revolução do rádio na internet. A Sessão da Tarde vem arrebentando. Somente filmes inéditos. Somente fortes emoções. Segunda, 2 irmãos vivendo uma grande aventura para salvar um amigo muito especial. Coração Leal. Terça, a comovente história real de uma mulher tentando acertar as diferenças de toda uma vida com sua família. A segunda chance. Quarta, uma turma pra lá de esperta, agitando o mundo da espionagem internacional. Blitz, os mini-espiões. Quinta, Brandon Fraser, fazendo de tudo para conquistar o coração de uma tremenda gata. A garota dos meus sonhos. Sexta, Martin Short, Kathleen Turner, numa história de encanto e fantasia. Passe de mágica. Sua tela é a maior diversão na Sessão da Tarde. Ô João Bosco, todo mundo sabe que transpirar é essencial ao organismo, né? Mas muita pessoa pergunta assim, por que a transpiração? Qual a função da transpiração no organismo? Olha, o nosso corpo tem uma região no cérebro que chama centro sudomotor. Essa região é responsável pelo controle da temperatura interna. Então, qualquer aumento dessa temperatura interna do nosso corpo, seja porque você está fazendo atividade física ou no ambiente muito calor, essa região estimula as glândulas a transpirarem. É você imaginar uma panela de pressão, atingiu determinada temperatura, ele começa a soltar vapor. Em determinadas pessoas, nos portadores de hiperidrose, esse centro funciona independente dessas necessidades fisiológicas. Ou seja, está fazendo calor ou não,
esse centro está estimulando determinadas áreas a transpirar. Não é um suor anormal. Não que isso venha causar problemas físicos para os seus portadores. Pode causa desconforto, etc. Mas a pessoa não vai morrer porque transpirou demais ou vai ser internado por desidratação pelo excesso de suor. Mas isso aí é um problema que vai persistir durante toda a sua vida. Agora existe, por exemplo, vamos dizer assim, um padrão de transpiração, que pessoas que transpiram pouco, muito pouco, pessoas podem estar dentro de uma sauna, de repente não conseguem transpirar. E pessoas que em ambientes gélidos transpiram excessivamente, no caso são portadores da hiperhidrose. Existe um padrão no corpo humano de transpiração? Não é difícil. Não tem um padrão certo. Tem pessoas que não transpiram nada, igual você falou. Mas isso é anormal também? Não é anormal. Se ela não tem nenhuma manifestação física disso, não tem nem problema nenhum. Tem gente que transpira um pouco menos do que o normal, considerado normal, que a gente não chegou a uma conclusão ainda. Tem gente que transpira normal, naquelas situações que ele se aceita como normal. Agora tem gente que transpira um pouco mais e aqueles que transpiram exageradamente, que são os portadores da hiperidrose. Agora, voltando a falar sobre a hiperidrose, existem tipos diferentes de hiperidrose? A hiperidrose, ela pode ser primária, quando não se conhece a causa, ou seja, quando é decorrente dessa disfunção desse centro que controla o suor, que não se encontrou uma causa ainda, ou secundária a uma outra doença existente no organismo. Ou seja, às vezes a pessoa tem hipertiroidismo, transpira demais, e uma pessoa com infecção, um choque, pode estar um suor excessivo, mas são coisas raras. E a questão de transpirar durante o sono? As pessoas dormem e transpiram. Existe a hiperhidrose durante o sono ou cessa durante o sono? Como que é isso? É mais frequente cessar durante o sono, mas tem pacientes que transpiram exageradamente à noite, e isso aí provavelmente está relacionado ao comportamento do sonho, o aumento do estresse durante o sonho. O senhor falou que ninguém vai morrer de hiperhidrose. É um incômodo. Que tipo de consequência que traz para o portador da hiperhidrose? Olha, pode parecer... isso aí é um problema sem nenhuma importância, desprovido de maior significado, para quem não tem e não conhece o problema, e não vive com ele. Inclusive para os profissionais de saúde que não lidam com ele. Mas para quem vive com a mão molhada, vive enxugando a mão, enxugando o rosto, trocando camisa sem parar, constrangido de oferecer uma mão no cumprimento, sentindo-se envergonhado de ter um suor na camisa, ter uma impressão de desleixo, suando exageradamente o rosto, causando a impressão de mal-estar, insegurança naquela atividade que ela está fazendo, a coisa é terrível. Com frequência, a gente vê mudanças de emprego por causa disso, de profissão, o paciente torna-se tímido, retraído socialmente, deprimido, e inclusive já tive casos até de tentativa de suicídio por causa disso. Muitas vezes as pessoas são encaminhadas até a psicólogos, quando na realidade o tratamento estaria em outra área, não é isso? Isso é decorrente da falta de informação. Normalmente, o portador da hiperidrose, apesar de não fica suar constantemente, naquelas situações de estresse o problema é grave. Ou só de pensar que vai passar por uma situação constrangedora, que ele vai suar, ele já começa a suar e fica mais estressado e acaba desviando isso tudo para a parte psíquica dele. Então começa a dar ênfase ao problema psíquico, é encaminhado para psicólogos, psiquiatras, e toma drogas que geralmente não resolvem o problema, e vão fazendo terapia que acaba não chegando a lugar nenhum. E a pessoa acaba ficando sem saída, não vê solução para o seu problema. Para você ter uma ideia da quão é importante o problema, recentemente eu operei um rapaz na cidade interior de Minas, que ele cursava a 8ª série, e o diretor convocou a família, reuniu com os diretores e falaram que ele não tinha condição mais de estudar. E todo mundo concordou que ele não tinha condição mais de estudar. Por quê? Não conseguia copiar nada na aula, não conseguia fazer uma prova, estava um papel, ele molhava o papel, estava outro, 10,
12 e a coisa ficou por isso mesmo. O paciente parou de estudar, foi para casa, parou de sair, parou de frequentar festas, não arrumava namorada, com medo de segurar a mão molhada e a coisa foi ficando problemática. Você acha que os profissionais, a família, as pessoas precisam ter mais informações sobre essa doença? Precisaria ter aí uma mobilização para que as pessoas se conscientizassem mais dessa doença? Seria isso? Mas isso não é um problema, não é uma patologia comum. É raro. Mas é através de programas como o seu que a gente consegue transmitir um pouco mais, difundir um pouco mais essa informação e dar solução para ela. Os psicólogos, por exemplo, que às vezes recebem esses casos e até tratam como se fossem casos psicológicos, precisariam ter mais informações sobre essa doença? Sem dúvida. A gente, com frequência, a maioria dos pacientes que nós operamos já passaram por psicólogo. E que o problema foi subestimado. Ligado sempre à parte emocional como consequência do suor. E ao contrário, é o suor agravando a parte emocional e a parte emocional agravando mais ainda o suor. Acaba virando um círculo vicioso, então. Círculo vicioso. Depois do intervalo, vamos falar sobre os tratamentos para acabar com a transpiração excessiva. Sai de baixo. Comprei um bilhetinho de loteria com meu número da sorte, 171. Caco resolveu fazer uma fezinha e a sorte pintou no Arouche. Resultado da loteria. 171 é o número do Caco. Ai, eu vou poder realizar meu sonho maior. Comprar uma perna mecânica pro canguru perneta. Neste domingo, depois do Fantástico, sai de baixo. Aí, você tá um clique de uma revolução. Radioclique. A revolução do rádio na internet. Você clica rock. Você clica clássico. Você clica pagode. Você clica 24 rádios. E ainda ouve a rádio de menor audiência do mundo. A sua. Aquela que você acabou de criar. Clique radioclique.com.br. A revolução do rádio na internet. Imagine usar música para ensinar português. Imagine usar o seu dia a dia para falar de saúde. Imagine usar cinema para conhecer profissões. Imagine usar o jornalismo para aprender história, ciências, geografia. Canal Futura, uma TV como você nunca imaginou. A RBS investe nesta ideia. Domingo do Globo. As comemorações dos 60 anos de Pelé. Tony Ramos conta tudo sobre o romance de Helena e Miguel em Laços de Família. Bancos cobram dos clientes tarifas de serviços que foram proibidas pelo Banco Central. Os segredos dos símbolos sexuais para manter a virilidade e a juventude após os 40. E nas bancas do Rio, Minas e Espírito Santo, por mais R$ 6,90, o terceiro livro da coleção Criando Nossos Filhos. Domingo, no Globo. Olha aí, gente, é segunda-feira, começando a semana com Dona Cida Negreiros, vovó, fazendo uma culinária, uma almôndega recheada, grandona. Aí o porta-retrato que nós vamos aprender a fazer, olha, facinho, barato, dá pra ganhar aquela graninha e dá pra fazer presente de Natal também. Aí tem os cursos dos culinaristas. Quer virar culinarista, chefe de cozinha? É aqui, 11 da manhã. Mas você, segunda, hein? Ô, João Bosco, vamos falar sobre os tratamentos da hiperhidrose. Existem medicamentos para poder serem usados no tratamento da doença? Basicamente, existem dois tipos de tratamento para o problema. O tratamento paliativo e o tratamento definitivo. O tratamento paliativo inclui drogas, medicamentos que são dados com a intenção de diminuir a secreção no corpo em geral. Para diminuir essa quantidade, esse suor excessivo, são necessárias altas doses. Então, da mesma forma que diminui o suor, diminui a secreção no corpo, na boca, nos olhos. Então, a pessoa não consegue seguir esse tratamento, que é um problema definitivo, né? Agora, por exemplo, tem pessoas que acabam usando alguns tipos especiais de desodorantes, talcos. Isso também seria paliativo? Paliativo.
Agora, a hiperidrose tem vários graus, como nós conversamos no início do programa. Tem gente que não transpira nada. Tem gente que transpira um pouco menos que o normal. Tem gente que transpira o normal. Tem aquele que transpira um pouco mais. E tem gente que transpira exageradamente. Aqueles pacientes que transpiram um pouco mais que o normal na axila, tem desodorantes antiperspirantes que podem abrandar o problema. E eventualmente até um medicamento talvez consiga isso. Mas para aqueles pacientes em que passou por isso tudo e não resolveu, um tratamento definitivo é a cirurgia. Existem outros tratamentos paliativos. Tem um aparelho que chama iontoforese. Ele vai formar uma corrente galvânica que a pessoa tem que encostar as duas mãos no aparelho por 1 hora, na primeira semana, depois meia hora, e assim diariamente o resto da vida. Qual o objetivo desse aparelho? Esse aparelho ele promove um fechamento das glândulas sudoríparas. E com isso a pessoa para de suar. Mas frequentemente causa queimaduras, dá choque, e é bem desconfortável, porque no momento que para de usar o aparelho, o problema retorna. Então vai usar a vida inteira o aparelho, é complicado. Tem casos de pessoas que chegam a fazer lipoaspiração das axilas preliminar, células e resolver a questão? Não, a lipoaspiração não resolve. O problema está relacionado ao sistema nervoso e da glândula sudorípara. A glândula sudorípara fica dentro da pele. Então a lipoaspiração talvez melhore alguns casos, porque traumatiza mais os nervos e acaba seccionando os nervos, e diminuindo dessa forma a hiperidrose. Mas só é usado nas axilas. Nas mãos não tem efeito nenhum, nem para o rosto, nem para as outras regiões. Cirurgia, como que é feita essa cirurgia? A cirurgia é o único tratamento definitivo para a hiperidrose. Essa cirurgia, é bom a gente dizer, ela foi desenvolvida pelo Dr. Peter Kuks. O Dr. Peter Kuks é um cirurgião alemão que veio para o Brasil na década de 50. E foi ele, juntamente com seu tio, que descobriu essa cirurgia, que é feita por endoscopia, desde a década de 50, ou seja, há 50 anos. E o Dr. Peter Kuks está aqui em Belo Horizonte realizando essa cirurgia desde a década de 50. Através de um pequeno furinho, ele tem tratado o suor nas mãos. É a mesma técnica para todo tipo de hiperidrose ou não? A via de acesso, sim. Então, com o tempo, com a experiência do Dr. Peter, e posteriormente nós juntamos, nós desenvolvemos uma técnica para tratar melhor as mãos, as axilas, conseguimos resolver o suor no rosto também e melhorar o suor nos pés. Essa cirurgia, o que ela é feita? A gente vai seccionar dentro do tórax o nervo que é responsável de levar esse estímulo do cérebro para as glândulas sudoríparas. No falar que vai seccionar um nervo, pergunte-se, vai ficar alguma área paralisada, anestesiada? Não. O que ocorre é que imediatamente depois da cirurgia, o paciente vai parar de suar. A cirurgia ela funciona 100% para as mãos. E é uma cirurgia rápida? É feita em quanto tempo? É uma cirurgia que é feita com anestesia geral e dura meia hora. É feita através de 2 pequenas incisões de 3 milímetros, praticamente não fica cicatriz. E o paciente, normalmente, assim que recupera da anestesia, questão de 2, 3 horas, ele tem condição de sair do hospital. E ela resolve a questão total? Rosto, mão, axilas, pés? Ela é efetiva 100% para as mãos. E para as outras partes? 99% para o rosto. 96% para as axilas. E pode melhorar o suor nos pés também, através dessa mesma incisão no tórax. E a recuperação? É uma recuperação rápida? As pessoas podem voltar às atividades em quanto tempo? Praticamente a pessoa volta às atividades normais no dia seguinte. Tem casos que já operei no sábado, na segunda-feira estava correndo, praticando Cooper, lutando capoeira. A questão de dor varia muito de uma pessoa para outra, mas normalmente quase ninguém precisa de remédio para dor no pós-operatório. Agora, uma das questões da cirurgia que dizem que em 30% dos casos as pessoas passam a transpirar nas costas e no abdômen. Essa é uma das desvantagens da cirurgia? O que ocorre depois da cirurgia é que da região peitoral para cima vai parar de suar. Inclusive naquelas situações que você esteja fazendo esforço ou no ambiente muito calor. Você vai transpirar da região do peito para baixo, certo? A área que não foi mexida.
Agora, 30% dos pacientes experimentam um aumento exagerado desse suor, geralmente em situação de calor e exercício, mas às vezes um calor que não está tão intenso. Um exercício pequeno, a pessoa sua exageradamente no abdômen e nas costas. Quando ocorre esse suor, a tendência é ele diminuir com o tempo. Porque à medida que vai passando o tempo, essa área que ficou seca para cima vai voltando a uma certa umidade. Então vai havendo um certo reequilíbrio no corpo do suor. Mas nunca a pessoa vai voltar a suar exageradamente nessas regiões do rosto, da axila e das mãos, igual era antes da cirurgia. Quando acontece esse reequilíbrio, a tendência naqueles pacientes que aumentaram o suor no abdômen é diminuir. Mas mesmo assim, depois de 6 meses, 10% ainda ficam com suor aumentado na região do abdômen e nas costas. E vão ficar assim o resto da vida. Infelizmente, até o momento, nós não temos como saber em quem vai acontecer isso e quem não vai. Mas daquelas pessoas que ficaram com esse suor aumentado, daquelas 10 pessoas, 7 falaram assim: eu prefiro 1000 vezes suor aqui do que nas mãos, no rosto, na axila, que é meu contato com o mundo. E 3 falaram assim: aumentou muito aqui, então eu não sei se valeu a pena a cirurgia. Porque a decisão de operar é de quem tem um problema. Igual eu disse, para quem não tem problema, parece um absurdo a pessoa ser submetida a anestesia geral para tratar um problema de suor excessivo. Mas para quem vive com a mão molhada, com medo de segurar a coisa, inclusive o próprio filho de escorregar e cair da mão, o filho recém-nascido, já tive casos disso, a coisa é terrível. Vai um vendedor que vai apresentar seu produto, começa a transpirar, ele não vai convencer ninguém a comprar. Né? O SUS paga essa cirurgia hoje, Dr. João Bosco? Olha, essa técnica específica que a gente realiza é uma técnica desenvolvida pelo Dr. Peter Kurz. Nós, infelizmente, não trabalhamos no hospital que tenha SUS, mas nós estamos tentando caminhar para isso. Muito bem, nós queremos agradecer a presença do cirurgião João Bosco Duarte. Desejamos a todos uma semana de muita paz, saúde, energia e muito amor. A gente volta a se encontrar no próximo domingo. Até lá. Globo Rural. Tudo que o homem do campo precisa saber para começar o dia bem informado. De segunda a sexta, 6:30 da manhã. E todo domingo, 8 da manhã, você vai colher boas notícias.